Muito bom dia para quem está assistindo ao vivo mais um episódio do nosso programa Advogando em Improbidade. Boa tarde, boa noite para quem assiste a retransmissão. Primeira coisa de todas, quem estiver assistindo esse vídeo, por favor, coloque aqui o nome e a cidade de onde você acompanha essa transmissão. Seja bem-vindo ao programa Advogando em Improbidade. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos as principais linhas de defesa para quem advoga para acusados de improbidade administrativa. E é interessante que você saiba que, havendo alguma proposta de parceria em casos de improbidade que estejam no seu escritório, se você quiser que nós advoguemos juntos, que eu faça um parecer, uma sustentação oral, mande uma mensagem direta aqui pelo próprio Instagram e a gente vai combinando os termos dessa parceria. No programa de hoje eu vou falar sobre as medidas cautelares em ação de improbidade. Bom, foi publicada em 26 de outubro de 2021 a Lei 14.230, que altera mais de 100 normas da Lei de Improbidade, 8429. Eu sempre gosto de começar fazendo uma síntese das principais mudanças. Então, as principais novidades são eliminação da improbidade culposa, ampliação do prazo prescricional para propositura de ação de 5 para 8 anos, previsão de prescrição intercorrente com prazo de 4 anos entre as instâncias, legitimidade exclusiva do Ministério Público para a propositura da ação, embora o ministro Alexandre de Moraes nos últimos dias tenha declarado inconstitucional essa disposição, voltando à regra anterior de que a ação de improbidade pode ser proposta ou pela Fazenda ou pelo Ministério Público. 5. Ampliação das penas de multa e suspensão de direitos políticos. 6. Estabelecimento do prazo de 365 dias, prorrogável uma vez por igual período para a realização do inquérito. 7. Durante o prazo de 1 ano a contar da data da publicação da nova lei, ficam suspensas as ações de improbidade propostas pela Fazenda para que o Ministério Público competente se manifeste sobre o interesse em continuar com a ação em curso. Bom, registro aqui a chegada das primeiras pessoas ao vivo: Jaz Advogado, Mariana, Darcio Duarte, Renato, a Patrícia, a Gláucia, a Flávia, VW, Marino, o Darcio, que é de Feira de Santana, Eduardo, que é de Brasília, já advogado José Amorim, né, que é de Natal, a Carol, o Basílio, a Isabela Ricaldoni, que é de Belo Horizonte, a Patrícia de BH também, a Mariana é de Brasília, no Distrito Federal, e tantas outras pessoas, como Fernando Santiago, bom dia para você também, Fernando, que é de Andradina, em São Paulo, a Leonice, em Campina Grande. Eu agradeço a presença e a participação de todos vocês. Bom, vamos falar sobre medidas cautelares em ação de improbidade. Aqui, para começar, nós temos que estabelecer um divisor de águas. Antes da promulgação da Lei 14.230, a lógica era uma. Depois da mudança na legislação, a lógica das cautelares passou a ser outra. Então, quais eram as cautelares previstas na redação original da Lei 8.259, que é a Lei de Improbidade? A Lei de Improbidade previa, antes da mudança, 4 cautelares: indisponibilidade de bens, que era uma espécie de um arresto, paralisando todo o patrimônio do acusado para fins de assegurar uma eventual condenação; a cautelar de sequestro, que recaía sobre bens determinados. Por exemplo, se um determinado indivíduo fosse acusado de desviar veículos do poder público, haveria
essa cautelar de sequestro para bloquear esses bens específicos. Tinha também uma terceira possibilidade, bloqueio de bens e valores presentes no exterior e o afastamento preventivo do agente público. O objetivo desse sistema cautelar na improbidade administrativa sempre foi assegurar o integral ressarcimento do dano ou do acréscimo patrimonial. Essas 4 cautelares podiam ser preparatórias ou incidentais e havia muito abuso em matéria de medidas cautelares na lei de improbidade, justamente por falta de um regramento mais detalhado e, em especial, violações à proporcionalidade, ou seja, medidas cautelares que promoviam um bloqueio, uma paralisação no patrimônio do acusado muito superior à necessária para garantir uma eventual condenação. E com frequência o indivíduo descobria que tinha contra si uma liminar de indisponibilidade de bens e tinha o patrimônio todinho bloqueado. Tá? Esses abusos, eles eram fruto tanto de medidas afobadas do Ministério Público quanto de orientações discutíveis do Superior Tribunal de Justiça. Como a improbidade só tem um pé na Constituição, um único dispositivo genérico no artigo 37, o grande Tribunal Superior em matéria de jurisprudência de improbidade é o STJ. E a jurisprudência do STJ raras vezes era favorável ao acusado. Bom, um exemplo de orientação jurisprudencial do STJ que revela um absurdo em matéria de cautelares é a ideia de que a concessão de uma medida cautelar dispensava a prova de periculum in mora. Para nós falarmos genericamente dos requisitos para a concessão de liminares e cautelares, a gente pode utilizar a linguagem do mandado de segurança, 2 requisitos fundamentais: fumus boniuris e periculum in mora. O STJ, ignorando a necessidade dessa dupla previsão, dispensava a prova do perigo da demora. Por quê? Porque utilizava um raciocínio no sentido de que o prejuízo ou o perigo da demora era implícito. Não precisaria ser demonstrado pelo Ministério Público ou pela Fazenda Pública. Nós chamamos isso de requisito in res ipsa, o que significa, pela simples propositura da ação, já haveria automaticamente o preenchimento desse requisito, o que resultou em abusos muito frequentes. Bom, isso era antes da aprovação da Lei 14.230. Agora, desde os últimos meses, quando essa lei entrou em vigor, passou a haver um regime mais racional na disciplina normativa das cautelares. E o tema das cautelares na lei de improbidade passou a ser reduzido a 2 medidas cautelares. 2, em vez de 4, passaram a ser 2. Quais são? Indisponibilidade de bens, que agora engloba o arresto, o sequestro e o bloqueio. Então, genericamente, nós podemos chamar essa cautelar de uma cautelar guarda-chuva, indisponibilidade de bens, e segue sendo possível também o afastamento preventivo do agente acusado, ou do particular acusado de improbidade. Portanto, hoje nós temos, em vez de 4, 2 cautelares admitidas: indisponibilidade de bens, que pode recair sobre a totalidade do patrimônio do acusado, sobre bens específicos ou sobre contas e valores no exterior, e o afastamento preventivo do agente. Afastamento preventivo do agente sem prejuízo da remuneração. Bom, Masa, vamos falar agora de cautelar de indisponibilidade de bens. Masa, quais são os requisitos para a decretação da indisponibilidade de bens? Bom, como eu disse para vocês, antes da mudança na legislação, o STJ entendia que bastava a prova do fumus boniuris, porque haveria um dano presumido em res ipsa, no sentido de, a tradução mais literal,
é um dano decorrente da própria ação do agente acusado de improbidade. Mas essa dispensa da demonstração de um dos requisitos caiu com a Lei 14.230. Agora, o artigo 16, parágrafo 3º da Lei de Improbidade, ele afirma o contrário da jurisprudência do STJ. Abro aspas para a leitura aqui. Estou no artigo 16, parágrafo 3º da Lei de Improbidade, com alteração promovida pela 14.230. Abre aspas, diz o legislador. O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido, e essa é a parte importante, mediante demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável. Ou seja, não basta a alegação genérica do perigo de dano. Precisa haver a demonstração do preenchimento desse requisito no caso concreto, ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial, com fundamento nos elementos de instrução, após oitiva do réu em 5 dias. Ou seja, o entendimento do STJ, no sentido de que o dano era presumido para concessão de cautelares, caiu. Foi afastado por uma mudança expressa na lei. Agora, tanto fumus boniuris como periculum in mora exigem uma demonstração no caso concreto, sob pena do juiz não poder conceder a medida cautelar. Ô Masa, outra pergunta muito frequente. Gente, quem tiver dúvidas pode ir colocando aqui no chat. Quem assiste ao vivo, eu vou respondendo aqui na medida do possível. Ou se eu não souber a resposta, eu não sou dono da verdade, eu não sei tudo, eu me comprometo a ir pesquisar o assunto e comentar na próxima sexta-feira. Lembrando que essas lives, Advogando em Improbidade, elas acontecem todas as sextas-feiras, 11 horas da manhã, horário de Brasília, sempre com transmissões ao vivo. E eu tenho outra live semanal de terças-feiras às 19 horas, horário de Brasília, que é a live da advocacia tributária. Então nós estamos com lives aqui nessas duas frentes, todas as semanas, aqui no meu perfil. Essas lives normalmente são transmitidas ao vivo pelo YouTube, Instagram e Facebook, mas às sextas-feiras eu transmito ao vivo pelo Instagram e disponibilizo a reprise nas outras redes. Vamos ver se há alguma pergunta aqui. Gente, quem não concordar comigo, se puder responder minha pergunta, eu agradeço. O Beto mandou no direct, tá bom? Vamos lá, acho que não chegaram perguntas. Alexandre, seja bem-vindo, ele que é do Rio de Janeiro. Quem tiver perguntas, comentários, observações, pode colocar aqui no chat que eu vou lendo. Pergunta importante, Masa, a cautelar de indisponibilidade pode recair sobre quaisquer bens? A resposta é não. Agora, a lei de improbidade, ela estabelece uma sequência de bens que precisam ser sequestrados ou declarados indisponíveis antes dos outros. Então, agora não pode mais o Ministério Público e o Judiciário, como faziam antes, estabelecer um bloqueio geral de todo o patrimônio do acusado. Existe um benefício de ordem na escolha dos bens que serão sequestrados, declarados indisponíveis ou arrestados. Em primeiro lugar, há um limite muito claro relacionado com o princípio da proporcionalidade. Eu diria que esse é o ponto fundamental de defesa contra acusados de improbidade, que tiveram contra si proferida uma cautelar. O princípio da proporcionalidade, ou seja, não se pode realizar a decretação de indisponibilidade em relação ao patrimônio integral do acusado se uma parte desse patrimônio for suficiente para quitação de uma eventual condenação. Só que isso não tem acontecido em ações de improbidade. O problema fundamental nas cautelares de improbidade é o juiz decretar um bloqueio geral, o sujeito não consegue nem sacar dinheiro no caixa eletrônico, no caixa automático, e aí nós, em defesa,
temos que, invocando o princípio da proporcionalidade, alegar um excesso de cautelar. Então, ponha isso na sua cabeça, anote como uma das mais importantes linhas de defesa contra a concessão de cautelar. Analise se, diante do dano que supostamente foi causado pelo nosso cliente, o patrimônio que foi bloqueado é o suficiente para quitação. Porque um bloqueio geral, se a acusação não envolver um patrimônio total do nosso cliente, esse bloqueio geral ele é desproporcional. Então o juiz ele é obrigado a requerer uma redução da extensão desse bloqueio de bens. Esse é um primeiro limite. Que mais? Aí, o artigo 16, parágrafo 11, já com a redação da nova lei, estabelece uma lista, uma sequência de bens que devem ser declarados indisponíveis antes de outros. Ou seja, o juiz não tem mais uma liberdade, uma discricionariedade para declarar a indisponibilidade de quaisquer bens do acusado. Qual que é essa sequência? Então, ficou estabelecido que a indisponibilidade deverá, aí vem a sequência, o artigo 16, parágrafo 11 da lei, olha que interessante, priorizar veículos de via terrestre. Então, a indisponibilidade precisa obrigatoriamente recair sobre, em primeiro lugar, veículos terrestres, carros, motos, ônibus, caminhões. Depois, só depois disso, bens imóveis. A lei não deixa muito claro, mas a gente tem que entender que essa listagem é uma listagem hierarquizando esses bens. Então, primeiro tem que ser veículos terrestres. Se não houver veículos terrestres na quantidade suficiente para a garantia de uma eventual condenação, aí é que serão declarados indisponíveis os bens imóveis. E depois de veículos e bens imóveis, aí vem bens móveis em geral, na sequência semoventes, depois navios e aeronaves, muito curioso isso, os veículos terrestres estarem na frente de barcos e aeronaves, mas é uma escala hierárquica que a lei vai estabelecendo. Ações e cotas de sociedades simples e empresárias, depois pedras e metais preciosos. Diante da inexistência desses bens específicos que a lei lista, aí é que podem ser declarados indisponíveis. As contas bancárias, então perceba, a indisponibilidade, bloqueio sobre contas bancárias vem em 6º ou 7º lugar. Então, se o juiz começar com a decretação de bloqueio de contas bancárias, já há uma ilegalidade na decisão, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo. Essa foi uma preocupação que a lei estabeleceu e que é muito bem-vinda. O que não era observado anteriormente. Eu preciso assegurar a subsistência, a vida digna do acusado, seja ele uma pessoa física ou a manutenção da atividade empresarial, se for uma pessoa jurídica. É por isso que há essa sequência estabelecida de bens que devem ser bloqueados antes de restrições sobre contas bancárias. Além disso, o artigo 16, parágrafos 13 e 14, proíbe expressamente que a indisponibilidade recaia sobre os seguintes bens. Letra A. Quantia de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. Então a lei está protegendo aqui bens líquidos do cliente até 40 salários mínimos. E jamais poderá haver decretação de indisponibilidade sobre o bem de família, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida. Percebam, nós temos aqui uma avenida de linhas de defesa do cliente com essas novidades em matéria de cautelar e improbidade administrativa. Se nós analisarmos com calma todos os parágrafos do artigo 16, será inevitável nós conseguirmos
encontrar alguma tese de defesa para redução do objeto da cautelar ou até para exclusão da cautelar concedida. Bom, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário, pode colocar aqui no chat se você está assistindo ao vivo. Aí vem a Isa. O réu pediria em tutela de urgência para reduzir a indisponibilidade? Ô Isa, me parece que seja um pedido simples. No próprio corpo do processo, um pedido simples demonstrando que há um excesso de cautelar, né? Seria em contestação? Excelente pergunta, Isa. Com certeza é matéria de contestação, mas pode acontecer dessas medidas serem determinadas anteriormente à propositura da ação principal, em caráter preventivo. E aí, nessa hipótese, não é matéria de contestação, mas uma manifestação pré-contestação. Aí, pergunta do Fernando Santiago: existem bens que não podem ficar indisponíveis? Acho que a pergunta chegou antes de eu falar sobre esse tema, né, Fernando? Então, se tiver ainda algum comentário, pode colocar aqui, por favor. Bom, como funciona agora? Vamos nos deter na cautelar de afastamento preventivo. Veja, o afastamento preventivo do acusado não é uma exclusividade da ação de improbidade. Afastamento preventivo do acusado existe em até processo administrativo disciplinar. E qual que é o objetivo desse afastamento preventivo? O objetivo é impedir que o acusado, permanecendo na função, ele atrapalhe a investigação ou crie constrangimento para eventuais testemunhas que queiram depor. Essa é uma medida muito bem-vinda, que está prevista em todas as leis de processo administrativo disciplinar e que a Lei 14.230 manteve na Lei de Improbidade. Tá? Um detalhe muito importante. Como esse afastamento preventivo ele tem natureza cautelar, ele não envolve análise de mérito, eu não posso antecipar uma punição com natureza cautelar, o que significa dizer que sempre esse afastamento pressupõe que o acusado continue recebendo as suas remunerações regularmente. Não pode haver afastamento cautelar com prejuízo da remuneração. Esse é um primeiro comentário importante. Outra super novidade em matéria de afastamento e matéria de improbidade foi a retirada da permissão para a autoridade administrativa decretar o afastamento preventivo. Por que a autoridade administrativa, se ela pode, em processo disciplinar, afastar preventivamente o acusado, em matéria de improbidade ela perdeu essa prerrogativa? Porque esse dispositivo ele se conecta com o outro que diz que só o Ministério Público pode propor ação de improbidade. Ora, se só o Ministério Público pode propor ação de improbidade, entende-se que o inquérito civil também só pode ser instaurado pelo Ministério Público. Vale dizer, não existe uma autoridade administrativa que, no regime atual da lei, possa instaurar um inquérito e, portanto, no âmbito dele pedir o afastamento preventivo. Reforço um comentário importante. Há cerca de uma semana atrás, o ministro Alexandre de Moraes concedeu uma cautelar em ADIM, suspendendo a aplicabilidade dessa legitimidade exclusiva do MP. Neste momento, e eu falo neste momento porque isso pode mudar a qualquer instante, a Fazenda Pública segue podendo propor ação de improbidade, instaurando inquérito civil com o mesmo objetivo. Diante disso, nós podemos, pelo menos até uma decisão definitiva do STF nessa matéria, considerar que volta a vigorar o afastamento preventivo decretado em fase de inquérito. Tá bom? Então estamos aí num momento de transição entre o que a lei estabeleceu e o STF considera constitucional. O Biratã pergunta: professor, caso o réu tenha acima de 40 salários mínimos, o bloqueio ocorrerá apenas sobre o valor que ultrapassa esse parâmetro? Sim, o Biratã, como os 40 salários mínimos são garantidos
fora do âmbito da indisponibilidade, se ele ganhar 50 salários mínimos, a indisponibilidade vai recair somente sobre esses 10 que ultrapassam os 40. Então, a gente pode entender, o Biratã, que há uma imunidade legal protegendo os valores de até 40 salários mínimos. Tá bom? Muito bem observado. E o prazo do afastamento preventivo? Olha, o STJ, no julgamento da cautelar 19.214, entendeu que o afastamento cautelar do agente investigado por improbidade é uma medida excepcional que pode perdurar pelo prazo máximo de 180 dias. Então, na jurisprudência do STJ, está pacificado que o afastamento só pode durar por até 180 dias. Ultrapassado esse prazo, automaticamente o acusado tem que voltar para o exercício da função. Nessa mesma linha da jurisprudência do STJ, foi incluída expressa disposição determinando que o afastamento será de até 90 dias, prorrogáveis uma vez por igual período, ou seja, na mesma linha da orientação jurisprudencial do STJ, a legislação de improbidade foi modificada para cravar como prazo máximo do afastamento preventivo 180 dias, né? Até 90 dias, prorrogáveis uma vez por igual período. Não significa que o afastamento tenha que ser de 90 dias. A autoridade pode deliberar afastar por menos de 90, porque o que a lei diz é afastamento de até 90 dias. Então há uma discricionariedade na escolha desse prazo de afastamento, mas havendo prorrogação, não há mais discricionariedade, passa a haver uma vinculação, porque eu só posso prorrogar exatamente pelo mesmo período de afastamento que foi inicialmente previsto. Então, um exemplo, suponha que a autoridade entenda que o afastamento tenha que ser de 60 dias, em vez de 90. Quando for prorrogar, tem que repetir esses 60 dias. Tudo isso é matéria de defesa em favor do nosso cliente. Tá? Como eu disse, não existe mais a previsão específica de sequestro de bens, o que vem agora a ser englobado pela indisponibilidade. Relembre esse ponto que é fundamental. A nova cautelar de indisponibilidade, ela passa a envolver 3 cautelares anteriores. Então essas 3 cautelares desapareceram como cautelares autônomas e passam a integrar uma noção mais geral de indisponibilidade. Então hoje, no âmbito da indisponibilidade de bens, pode haver um sequestro de bens específicos, o arresto do patrimônio integral do acusado e bloqueio de bens e valores previstos ou existentes no exterior. Outra coisa, para a gente encerrar a análise aqui das cautelares em matéria de improbidade, há uma novidade no artigo 17, parágrafo 6º, também com redação modificada pela Lei 14.230. O artigo 17, parágrafo 6º da Lei de Improbidade autoriza o Ministério Público a requerer a concessão das tutelas provisórias pedidas ou previstas, no Código de Processo Civil. Então esse é um dispositivo bastante aberto, mas que autoriza o Ministério Público requerer, em matéria de cautelar, tutela de urgência e tutela de evidência. Então, analisando esse ponto aqui de uma forma focada no direito administrativo e não exatamente no direito processual civil, a gente pode concluir que, com base nesse 17 parágrafo 6º, passam a existir não apenas 2, mas 4 cautelares. A indisponibilidade de bens, o afastamento preventivo, tutela de urgência e tutela de evidência. Didaticamente, nós podemos, portanto, incluir as tutelas de urgência e evidência dentro do microsistema de concessões de cautelares em matéria de improbidade. Aí vem o Laércio, mas à luz do artigo 23, parágrafo 4º, 1 e 2 e artigos 5º e 8º da Lei de Improbidade, com inclusões da Lei 14.230, processo ajuizado em maio de 2017 sem sentença
Seria o caso de declarar a prescrição intercorrente? Laércio, excelente pergunta, já tive a oportunidade de tratar desse tema aqui nas nossas lives e até ouvir advogados especializados em improbidade a respeito desse ponto. O tema tem alguma controvérsia, mas a minha opinião pessoal é exatamente no mesmo sentido do que você observou aqui. Existem hoje no Brasil milhares e milhares de ações de improbidade prescritas por força da prescrição intercorrente. Basta que, entre a propositura da ação e o momento atual, em primeira instância, tenha sido ultrapassado o prazo de 4 anos. Lembrando que a prescrição intercorrente, o prazo é de 4 anos entre as instâncias. Então, da propositura até a sentença, o prazo não pode superar 4 anos. Da sentença até o acórdão do TJ ou TRF, não pode ser superado um novo prazo de 4 anos. E do acórdão do TJ ou TRF até as decisões definitivas do STF e do STJ, também não pode ser ultrapassado o prazo de 4 anos. Então, isso é uma matéria de defesa que nós temos que alegar nas ações de improbidade propostas contra os nossos clientes. Se a ação de improbidade foi proposta há mais de 4 anos e ainda não foi prolatada a sentença, essa ação está prescrita e essa tese de defesa tem que ser invocada junto com o requerimento para extinção do processo. Então, esse foi mais um episódio do nosso programa Advogando em Improbidade. Quem tiver uma proposta de parceria em matéria de improbidade, seja para que eu advogue em casos de improbidade que apareçam no seu escritório, para que a gente estabeleça parcerias dividindo os honorários, ou se você precisar de uma consulta, um parecer, uma sustentação oral em matéria de ação de improbidade, mande um direct aqui pelo próprio Instagram. Meu perfil no Instagram é @professormaza, para quem está acompanhando por outras redes, e aí nós vamos discutindo as possibilidades e os termos da nossa parceria. Muito obrigado. Nos veremos na próxima sexta-feira com mais um episódio desse programa Advogando em Improbidade. Valeu, até a próxima, tchau.